reavivamento na história do cristianismo. E então o juízo, que começou lá em 22 de outubro de 1844, pode ser dividido na Bíblia em 3 fases. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a primeira fase, porque esta fase é a fase que Jesus está hoje realizando, ao findar da qual ele vai sair do santuário. Aí nos próximos programas nós vamos estudar a segunda fase do juízo e depois a terceira fase do juízo. Então hoje nós vamos estudar a primeira fase. Por quê? Porque é na primeira fase que todos os casos da humanidade são decididos. A segunda e a terceira fase não decide salvação, é apenas aplicação de sentença, como nós vamos ver depois. Mas é na primeira fase que todos os casos são definidos. Então vamos olhar agora para Daniel capítulo 7. Abra sua Bíblia comigo, você que também nos acompanha em casa. Daniel no capítulo 7. Olha aí o que diz o profeta para nós hoje. Está na página 594. 594. Daniel capítulo 7. Leiamos os versos 9 e 10. Assim diz o texto: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Você percebeu aqui uma cena de juízo? O trono de Deus foi visto. O ancião de dia se assentou no trono. Abriram-se os livros. O juízo começou. Que livros foram esses abertos? Livros de registro. A Bíblia fala sobre eles. A Bíblia fala sobre o livro da vida, que é onde está o nome das pessoas que um dia aceitam a Jesus como Salvador. A Bíblia fala sobre os livros de registro. A Bíblia fala sobre um livro de memorial de Deus. São livros que existem nos céus. Para quê? Para escrever a ação dos seres humanos. Olha o que disse o próprio Jesus Cristo, Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Espera aí. Se o dia do juízo vai analisar cada palavra que eu pronuncio, isso tem que estar registrado. E está registrado nos livros de registro. Então, Daniel 7, 9 e 2. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Esta cena teve lugar quando? 22 de outubro de 1844. Jesus foi para o Santíssimo começar a obra de juízo. E quando ele começa a obra de juízo, os livros são abertos. E todo mundo vai ser julgado pelaquilo que proferiu, pelas obras que praticou, por aquilo que fez. Então a primeira fase do juízo, ela começa no dia 22 de outubro de 1844. É por isso que a palavra de Deus em Eclesiastes 12 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é. Ou seja, resumindo tudo nesse planeta, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas,
quer sejam boas, quer sejam más. Então nós vamos ser julgados pelas palavras e pelas obras, até as que estão escondidas. Então, qualquer obra que nós praticamos, seja boa ou má, ela é registrada nos livros dos céus. E por que é registrada? Para o dia do juízo. Então, quando chegou Jesus no Santíssimo, os livros começaram a ser abertos. Os nomes começaram a ser analisados. O nosso nome? Não, nós não havíamos nem nascido ainda. Isso foi há mais de 170 anos no passado. Só que o juízo está em andamento. E hoje o juízo está acontecendo. Em 2020, o juízo está em pleno andamento. E o nosso nome pode estar sendo passado. E o que está sendo analisado? As coisas que nós praticamos, que nós falamos. E qual vai ser a norma? Qual é o critério que Deus vai usar para avaliar cada um? A lei. Olha o que diz Salomão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever do homem. Olha o que escreveu Tiago. A lei de Deus será a norma do juízo. Olha o que diz o Tiago. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser, o quê? Julgados pela lei da liberdade. Como Tiago chama a lei de Deus? Lei da liberdade. E ele aqui até mencionou 2 mandamentos. Então, qual será a norma de Deus no juízo? A lei de Deus. Sim, Juliana? Você disse que nosso nome não foi passado quando começou porque não tínhamos nascido. Sim, começou a ser julgado desde o primeiro ser humano sobre a terra, né? Então vamos pensar lá, Adão, sua família, começou lá os nomes, né? Sim. E foram vindo, passando e tudo mais. E no fim, e quando vai chegar um tempo que não vai nascer mais pessoas para afindar tudo e conseguir atingir a todos o julgamento? Eu penso que sim. Porque eu escuto muitas pessoas falando, antigos falando, que enquanto tiver crianças de 7 anos, até 7 anos, diz que o fim do mundo não tem, diz que não tem um juízo final, né? Isso. Acontece que esse não é um problema para Deus. Porque, por exemplo, hoje você tem crianças que nascem e morrem com poucos dias de vida. Como Deus julga essa criança? Então eu vou dizer para você o meu pensamento particular. Eu acredito, com base na misericórdia divina, que qualquer criança que morra sem ter chegado, atingido a etapa da maturação, da compreensão de quem ela era, para mim Deus salva essa criança. Porque se Deus condenar essa criança, Ele vai condenar com base em quê? Uma vez que ela não tinha ainda a condição de fazer escolhas. O mesmo acontece com pessoas especiais, que nascem com algum problema ou adquirem e não têm a capacidade do raciocínio, não têm condições de fazer escolhas. Na minha visão pessoal, Deus, na sua grande misericórdia, salvará a todos. Então não importa se no tempo final tenham nascido crianças, porque essas crianças são inocentes. E Jesus não falou que não deveria impedir as crianças de ir até Ele, porque dos pequeninos é o reino dos céus? Então não há problema se